Glórias a Deus, irmãos. Vamos dar continuidade ao programa A Mensagem da Cruz. Eu gostaria de convidar os nossos amados ouvintes a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo de número 3. Primeira carta de Paulo à igreja dos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 1. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé. Apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos na vossa causa, diante de nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, em todos os seus santos. Glória a Deus, irmãos. Diante dessa carta, aquela igreja em Tessalônica, escrita pelo nosso amado irmão apóstolo Paulo, essa carta endereçada àqueles cristãos, também endereçada a todos os cristãos em todos os tempos, essa carta de Deus endereçada a nós, e ainda que essa igreja ela existiu num dado momento da história, esses irmãos que receberam essa carta primeiramente estavam passando por um momento, por dificuldades, por lutas, e que por causa dessas lutas, dessas dificuldades que eles estavam passando, o Espírito guiou as mãos de Paulo para escrever essa carta. E essa carta, ela não serve somente para aquela igreja que está localizada no local, no tempo, a igreja naquela cidade de Tessalônica. Essa carta diz respeito a nós. Essa carta diz respeito a cada cristão que me ouve nessa manhã, a cada homem e cada mulher que tem verdadeira fé em Cristo, a cada homem e cada mulher que ouviu a mensagem do Evangelho e creu nessa mensagem. Essa carta ela foi escrita não só para resolver questões que aqueles irmãos estavam passando, mas também essa carta foi escrita para nos ajudar a enfrentar as questões que se levantam em nosso tempo. Essa carta não foi escrita somente para orientar aqueles irmãos, mas foi escrita para nos orientar. Porque essa carta diz respeito ao que um cristão passa nesse mundo. Essa carta diz respeito sobre a realidade desse mundo. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Não é a palavra de Deus somente para aquele povo que primeiramente ouviu o que foi escrito. É a palavra de Deus para o povo de Deus. É a palavra de Deus para todo cristão. A Bíblia é a palavra de Deus. E ainda que Deus usou homens falhos para escrever essa palavra, ainda assim é a palavra de Deus. É a orientação da parte de Deus. E nós hoje
estamos aqui diante desse capítulo número 3. E nós vamos ver nesse capítulo, nós percebemos nesses versículos que a gente leu aqui, a gente leu do versículo 1 até o versículo de número 12, a preocupação do apóstolo Paulo com aqueles irmãos. O apóstolo Paulo havia pregado ali a mensagem do evangelho e Deus deu uma grande colheita ali, houve muitas conversões no meio daquelas pessoas. E agora o apóstolo Paulo teve que sair de lá imerso em uma grande perseguição e a própria igreja em Tessalônica estava padecendo perseguições. A gente vai perceber isso quando a gente lê a primeira carta, ainda na primeira carta, no capítulo 2 de Tessalônica. No verso 14 vai dizer assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores da igreja de Deus existente na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padeceste da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. São adversários de todos os homens, a ponto de nos impedir de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Assim como o apóstolo Paulo, aqueles irmãos, por causa da fé deles em Cristo, eles vos tornaram imitadores de todos os outros irmãos, de todas as outras igrejas. O apóstolo Paulo vai dizer aqui: vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes também na Judéia. Porque vocês também estão sofrendo perseguições, assim como a igreja lá na Judéia, no meio dos judeus, sofreu perseguições. Assim como aqueles irmãos lá em Jerusalém foram odiados, perseguidos e mortos, vocês também aí estão sendo perseguidos pelos vossos patrícios, pelas pessoas que outrora eram seus amigos, pessoas que outrora eram familiares, que lhe queriam bem, agora também estão perseguindo vocês. Vocês também agora estão sendo odiados, assim como eles foram odiados. Assim como a igreja lá na Judéia, o apóstolo Paulo está dizendo, foi duramente perseguida para que a mensagem do evangelho não fosse mais pregada, vocês também estão sendo aí perseguidos. Essas pessoas tratam vocês, o apóstolo Paulo está dizendo, como se vocês fossem inimigos a serem destruídos e mortos. O mundo trata a igreja como se a igreja fosse inimigo, como se a mensagem que a igreja prega fosse uma ameaça. Mas o apóstolo Paulo vai deixar bem claro aqui no verso 14. As pessoas que perseguem a igreja são inimigos de todos os homens. Porque eles são as pessoas que lutam contra a mensagem do evangelho são os inimigos de todos os homens. Qual que é o maior inimigo do homem? Qual é a pessoa que é o maior inimigo do homem? Aquela que luta contra a pregação do evangelho. Aquela que de alguma forma impede, atrapalha, dificulta o avanço do evangelho. São os maiores inimigos do homem. Porque a mensagem mais importante da face da terra é a mensagem do evangelho. A mensagem mais necessária a todo homem na face da terra, a toda mulher, é a mensagem do evangelho. O que as pessoas no teu trabalho, na tua família, na tua vizinhança mais precisam é a mensagem do evangelho. Tenha isso em mente. Porque se Satanás conseguir que você fique calado e teu testemunho seja ineficaz, ele conseguiu grande vitória. Ele trouxe grande prejuízo para a humanidade. Os maiores inimigos de todos os homens e mulheres são aqueles que impedem, que dificultam o avanço do evangelho. O maior benefício dado aos homens e às mulheres deste mundo é a salvação em Cristo Jesus. É o maior benefício, é o maior presente. E a prova é Deus salvar os homens e mulheres através da loucura da pregação. Quando alguém se levanta contra a mensagem do evangelho, se levanta contra o bem de todos os homens e todas as mulheres. E infelizmente, muitos desses inimigos estão dentro das igrejas. Porque não é somente uma perseguição declarada, mas é uma ação, uma vida, um ministério que impede que a verdadeira mensagem do evangelho seja pregada. Infelizmente, esses inimigos de todos os homens estão dentro das igrejas, estão ocupando o púlpito, são os mestres, são os pregadores, são essas igrejas, liderança secularizada. E estabelecimentos que são chamados de igreja, mas na verdade são empresas de marketing. Hoje em dia, milhares e milhares de pessoas estão sendo enganadas nessas igrejas.
onde é pregada uma mensagem diluída que não é evangelho. E essa mensagem é diluída com o intuito de atrair pessoas. E esses líderes, esses pastores, eles não estão buscando ovelhas, mas estão buscando número, lucro, meio de sustentar seus projetos pessoais. Líderes mal intencionados, e às vezes não são mal intencionados, mas têm um ministério equivocado. São um empecilho para o avanço do evangelho, porque se auto-intitulam igreja, se auto-intitulam líderes, pastores. E são esses que não entram no reino e não deixam ninguém entrar. São inimigos dos homens. Assim como aqueles judeus que perseguiam uma igreja, perseguiu o apóstolo Paulo, era uma igreja. Tinha um nome de igreja, mas estavam equivocados. Assim como aquelas pessoas que perseguiram os tessalônicos daquela cidade, eles eram equivocados. Os falsos mestres que perseguiram. Irmãos, a falsa igreja, a falsa mensagem do evangelho sempre é uma grande ameaça, uma grande perseguidora da verdadeira igreja, da verdadeira mensagem do evangelho. A falsa mensagem do evangelho é manipuladora, buscando agradar homens e mulheres, porque ela não tem a intenção que os homens sejam salvos, mas tem a intenção de atrair pessoas. E para que atrair pessoas, eles distorcem a mensagem do evangelho e transformam ela em algo mais atrativo. Se para atrair pessoas é necessário oferecer um caminho largo, eles oferecem um caminho largo. Então é uma mensagem sentimental, humanista. Não é centrada em Cristo nem na sua cruz. Mas essa mensagem está aí. Talvez está na igreja onde você frequenta. Talvez está nos sermões que você ouve. Talvez está nos livros que você lê. Sabe, os maiores perseguidores do apóstolo Paulo representavam uma igreja. Seja os judeus no judaísmo, seja os falsos mestres, dentro da própria igreja recém-formada. Paulo sabia que aqueles irmãos em Tessalônicos não estavam livres de perseguição. Eles estavam sendo duramente perseguidos. E a verdade é que nenhum cristão verdadeiro está livre de perseguição. Está livre de lutas e dificuldades. Elas são reais. Elas vão acontecer. O apóstolo João, quando escreve o Evangelho no capítulo 16, verso 33, ele escreve as palavras de Cristo. Jesus vai dizendo no verso 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está uma promessa do próprio Cristo. No mundo vamos ter aflições. O apóstolo Paulo estava passando uma dura perseguição. E ele sabia que aqueles irmãos também estavam passando uma dura perseguição. Aqueles irmãos recém-convertidos, começando a sua caminhada. E o apóstolo Paulo ficou preocupado com eles. O apóstolo Paulo ficou preocupado com a fé deles. O apóstolo Paulo sabia que Satanás ia usar aquela perseguição, ia usar aquelas lutas, ia usar aquelas dificuldades para enfraquecer aqueles irmãos, confundi-los, gerar dúvida na mente deles, gerar insegurança. Paulo sabia disso, que Satanás ia usar, porque Satanás usa as lutas que nós passamos. Talvez você que está me ouvindo é um cristão sério. É um cristão que está buscando viver de uma maneira fiel e está passando por dificuldades. Talvez você que está me ouvindo é um pastor sério, que tem buscado uma igreja segundo o padrão bíblico e tem tido dificuldades, muitas dificuldades. Porque a mensagem que você prega não é muito aceita, não é atrativa e, de fato, não tem atraído muitas pessoas. Então, quando você olha para a tua igreja, né, o pastor que está me ouvindo, você olha para a quantidade de pessoas que tem lá, isso te entristece. Parece que você não está tendo resultados. Satanás usa essas dificuldades, usa essas lutas que nós estamos passando para tentar nos confundir. E quando você olha para líderes que estão de maneira descarada ou encoberta, distorcendo a mensagem do evangelho, você vê que eles aparentam ter muitos frutos. E parece que está dando mais certo esse jeito errado. E Satanás vai tentar te confundir, para te tirar do caminho estreito, te tornar flexível. E dessa forma, esse processo de secularização que está detonando as igrejas, ele vai se inserindo no teu trabalho,
E vai começando, elementos não cristãos vão tomando o púlpito, vão tomando os ensinos, vão tomando a pregação, vão tomando a disciplina da igreja. E daqui a pouco você vai obter resultados. Mas vai perder a igreja, a essência do que é a igreja. Olhamos para o Apocalipse, irmãos. Quando a gente olha para uma igreja como Esmirna, não parecia ser uma igreja grande e aparentemente uma igreja de sucesso. Mas era uma igreja aprovada por Deus. Temos que buscar a aprovação de Deus. Quem quiser viver fielmente vai padecer aflições, perseguições, vai ter luta, dificuldade, vai se colocar num caminho estreito, apertado, tomar a cruz. Dia após dia, seguir a Cristo não é algo bom, não é algo fácil. Paulo sabia que aqueles irmãos tessalônicos, por quererem ser fiéis à mensagem que eles ouviram, a fé que agora eles tinham, eles iam padecer muitas perseguições e já estavam. E o apóstolo Paulo sabia que Satanás podia tentá-los e desanimá-los. Por isso o apóstolo Paulo envia Timóteo. No capítulo 3, vai dizer assim no verso 1, pelo que não podemos suportar mais o meu cuidado por vós, pareceu bem ficar em Atenas sozinho, enviando até vós nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho, para benefício da vossa fé, para vos confirmar, para vos exortar. O que o apóstolo Paulo faz? Muito preocupado com aqueles irmãos de Tessalônica, com o estado deles, o apóstolo Paulo não aguentou aquela preocupação. Ele não podia ir, mas ele enviou um ministro do Evangelho. Ele enviou um ministro de Deus, enviou Timóteo. Para que Timóteo fosse lá, para ajudar aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. Aqueles irmãos que estavam passando lutas. O apóstolo Paulo ficou com medo que Satanás usasse as perseguições e as lutas para desanimar eles. Então ele envia Timóteo, ministro do Evangelho, para ajudar aqueles irmãos, para benefício da fé deles, para confirmar eles, exortar eles. Apóstolo Paulo sabia que eles precisavam ser ajudados na sua fé. Eles precisavam que o ministro de Deus, alguém temente a Deus, temente a palavra de Deus, fosse lá para ajudá-los, para exortá-los, para confirmá-los na sua fé, na sua convicção. Eles haviam crido em Cristo como Senhor e Salvador. Eles haviam crido que Cristo ressuscitou e era todo-poderoso. E se Ele é todo-poderoso, por que eles estavam passando por lutas? Aquelas perseguições, se elas não fossem compreendidas da maneira correta, elas poderiam abalar a convicção deles, a fé deles. Poderia abalar a crença deles no Deus poderoso que governa todas as coisas. Sabe, e a luta, as dificuldades, podia começar a cair o fervor deles, a confiança. Se realmente Jesus ressuscitou, por que Ele permite que a gente passe por isso? Será que Ele não está vendo? Será que de fato Deus nos perdoou? Será que nós não estamos passando por luta porque estamos sendo castigados? Será, sabe, poderia ser abalada a confiança deles que Deus é o criador e governador de todas as coisas e provedor. Se Deus governa todas as coisas, por que estão passando por luta, por dificuldade? Porque todos esses problemas, se Ele é governador, Satanás começa a colocar dúvida para abalar a forte convicção deles no Messias que é Jesus. Sabe, e abalando a sua convicção, poderia abalar a fidelidade, a lealdade. Será que Jesus é alguém que se poderia confiar? Depois que eles queiram, só surgiu luta, só surgiu dificuldade, perseguição. E o mundo atraindo eles, sabe, para um lugar de conforto, onde numa luta, perseguição, sabe, o apóstolo Paulo se preocupou com esses irmãos, que eles poderiam abalar na fé, no meio da luta, das dificuldades, depois que se tornaram cristãos, só luta, só dificuldade. Paulo estava preocupado com aqueles irmãos. Porque ele sabia que as lutas, dificuldades, perseguições, atrações do mundo podem prejudicar a fé. Paulo estava preocupado. As dificuldades que a gente passa nessa vida, as nossas lutas constantes, perseguições que nós sofremos por causa do Evangelho, dificuldades que a gente encontra por ser cristão, seja no trabalho, na família, na vizinhança, lutas que nós passamos na caminhada, podem nos fazer esmorecer.
nós podemos ter nossa fé prejudicada, a nossa caminhada prejudicada. Irmãos, isso é um fato. Sabe, nós vamos passar perseguições nesse mundo. E no meio das nossas dificuldades, Satanás vai nos tentar a duvidar de tudo aquilo que a gente crê. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, capítulo 4, lá no verso 2, nós vamos perceber que Satanás, ele tentou fazer até mesmo Jesus duvidar que ele era filho de Deus. Olha o que a gente vai ouvir. Lucas capítulo 4, a partir do verso 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, Jesus não comeu nada, e ao fim dos quais teve fome. Disse então a Jesus Satanás: se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, aqui neste momento aqui, Jesus havia acabado de sair do batismo de João Batista, no Rio Jordão. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que disse: este é meu filho amado. O próprio Deus testifica que Jesus é filho dele. Esse é o testemunho que vem de Deus, que Jesus é filho dele. Aqui na tentação, quando Jesus estava fraco e teve fome, a primeira coisa que Satanás faz no meio dessa dificuldade, desse momento difícil que Jesus estava passando, ele tenta fazê-lo duvidar que ele é filho de Deus. Por isso ele diz: se tu és filho de Deus, se tu és. Querendo plantar uma semente de dúvida na mente de Satanás. Se tu és filho de Deus, por que você está passando por essa luta? Porque você está passando essa falta de dinheiro. Sabe, são pensamentos e ponderações que vêm na nossa mente e a gente pensa que é nosso, mas está vindo do inferno. Se você é filho de Deus, por que ele permitiu que você tenha essa doença? Se você é filho de Deus, se ele te ama mesmo, se Deus deu a vida do filho dele por você, se isso é verdade, por que ele permite então que você passe dificuldade financeira, que você perca seu emprego, que você perca seu filho, que você perca sua esposa, que você tenha essa doença? Por que ele permite isso? Por que ele permite essa doença na tua vida? Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Sabe, a igreja em Tessalônica estava sofrendo perseguição. E Satanás estava tentando aqueles irmãos. Se vocês de fato creram na verdade do evangelho, por que essa perseguição? Se vocês creem que Jesus é todo poderoso e está no céu, por que ele não livra vocês da perseguição? Paulo sabia que aqueles irmãos em Tessalônica passariam por esse tipo de luta. Então ele via Timóteo para poder ministrar aqueles irmãos. Sabe, para que aqueles irmãos sejam instruídos na palavra de Deus. Vamos prestar atenção aqui em Lucas 4. Quando Satanás tenta Jesus, ele responde: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus respondeu às tentações de Satanás. Jesus, ele respondeu às dúvidas que Satanás queria colocar na mente dele, como está escrito. Está escrito. Por isso o apóstolo Paulo disse para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10, irmãos, nós temos que sempre trazer em nosso coração, esse está escrito. Nós temos que ter a palavra de Deus, ela plantada em nosso coração, para que a gente possa dar resposta às tentações de Satanás. Porque Jesus venceu ele em sua tentação, como está escrito. Assim está escrito. Não podemos medir a nossa fé pelas circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Porque nós temos que saber que está escrito, que no mundo nós vamos passar aflição. Está escrito que no mundo, quem quiser viver de maneira fiel vai padecer mais. Está escrito. Então, longe das nossas perseguições e nossas lutas, elas, de alguma forma, provar que Deus não nos ama. Pelo contrário, elas confirmam a nossa fé. Porque os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que são amados, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus, vão padecer perseguições, vão padecer lutas. Precisamos ser ministrados na palavra para que a gente não seja enganado.
2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. Apóstolo Paulo ensinou assim para Timóteo: tu, porém, tens seguido atentamente minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor e perseverança, observando minhas perseguições e aflições, que sofri em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições suportei, contudo de todos o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidas. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no verso 12, 2 Timóteo 3,12. Todas as pessoas que almejam viver de maneira piedosa em Cristo serão perseguidas. Todavia, os perversos impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Olha o que ele diz para Timóteo: tu, porém, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente de quem tem aprendido. Porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm poder para te fazer sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, corrigir os erros, para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Timóteo, é fato. Se você quer viver de maneira piedosa, vai sofrer perseguição nesse mundo. E o que nós precisamos fazer? Ele está ensinando para Timóteo. Nós temos que buscar nas Escrituras. Nós precisamos ler as Escrituras, conhecer as Escrituras. Sabe? Para que, através das Escrituras, nós sejamos exortados, fortalecidos, encorajados. Sabe que nós podemos, através das Escrituras, conhecer a verdade, repreender o mal, corrigir os erros. Através das Escrituras nós aprendemos a maneira certa de viver. Através das Escrituras. Nós somos capacitados para viver como cristãos, através das Escrituras. Então o apóstolo Paulo, ele envia Timóteo para poder ajudar aqueles irmãos através das Escrituras. Fortalecer a fé, encorajar aqueles irmãos, mostrar para aqueles irmãos que aquelas perseguições de maneira alguma contradizem o que Deus diz. Pelo contrário, Deus diz que nós padeceríamos perseguições. No meio das perseguições que nós vamos sofrer, nós temos que lembrar o está escrito. Devemos lembrar o que está escrito. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: enviei o meu amado irmão Timóteo, ministro do Evangelho de Cristo, em benefício da vossa fé, para confirmar e exortar aqueles irmãos. O Timóteo é lá, para poder confirmar aqueles irmãos, exortar aqueles irmãos para que eles não se inquietassem. Olha o que diz o verso 3, a fim de que ninguém se inquiete, a fim de que ninguém se perturbe, a fim de que ninguém fique preocupado, a fim de que ninguém fique agitado com as tribulações. No meio das lutas, das perseguições, nós precisamos lembrar o está escrito, para que a gente possa se defender das astutas ciladas do diabo. Porque quando começam as perseguições, nós podemos ficar confundidos. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus foi morto e crucificado, eles ficaram confundidos e foram embora. Ficaram sem entender. Porque eles esqueceram, está escrito. É por isso que lá em Lucas 24, no verso 25, Jesus ele vai aparecer para aqueles discípulos que estavam indo desanimados, embora. Vai exortar eles dizendo, Lucas 24, 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha a seu respeito, como constava nas Escrituras. Aqueles discípulos estavam desanimados. Jesus vai dizer: honestos e tardios, para compreender e crer no que os profetas disseram. Estava escrito que eu passaria por isso. Se aqueles discípulos soubessem que estava escrito, não teriam desanimado, não teriam se escandalizado. Mas eles não atentaram porque está escrito. Nós somos enganados. Quando nos esquecemos, o está escrito. E quando você nem conhece o que está escrito, como você vai se defender dos falsos profetas, dos falsos mestres, das falsas igrejas? Sabe, irmãos, os falsos mestres estão abarrotados de gente ouvindo eles, porque as pessoas que se assentam para ouvir eles não conhecem o que está escrito, não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus são enganadas.
Sabe, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que enviou Timóteo para instruir aqueles irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 3, no verso 3. No verso 2 vai dizer: eu enviei Timóteo, ministro do Evangelho de Cristo, para benefício da vossa fé, para vos confirmar e exortar, a fim de que ninguém se inquiete com as tribulações. Olha agora, porque vós mesmos sabeis que estamos destinados para isso, designados para isso. Porque quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e de fato aconteceu, como é do vosso conhecimento. Então o apóstolo Paulo enviou Timóteo para alertar eles: olha só, eu já tinha falado para vocês, não se inquiete com as tribulações, não fiquem decepcionados, porque eu já havia dito que a gente ia passar por isso, e de fato estamos passando. O apóstolo Paulo está dizendo: eu já havia predito isso, que nós íamos passar por aflições. Nós temos que conhecer, irmãos, o que está escrito a nosso respeito, para que quando acontecer, a gente saiba como agir. Porque quando as lutas vêm, as angústias vêm, quando nós somos tentados a duvidar da veracidade das promessas de Deus, sabe? Quando Satanás vem para nos fazer duvidar da verdade da nossa conversão, da realidade da nossa conversão, sabe? Satanás vem fazer a gente, vem nos tentar, sabe, para duvidar do amor de Deus por nós. Sabe, ele quer fazer-nos duvidar do governo de Deus sobre nós. Ele coloca dúvidas. Sabe, se a gente não souber, não estiver ligado, não está escrito, nós vamos sucumbir. Quando nós estamos passando por luta, dificuldade, ele quer nos fazer duvidar. Nós temos que lembrar o está escrito: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nunca podemos nos esquecer do está escrito. Nunca podemos esquecer. Em Marcos capítulo 4, lá no verso 16, vai dizer assim, Marcos 4,16, falando da parábola do semeador. E quando a gente vê a semente que foi lançada em solo rochoso, Jesus está ensinando através daquela parábola como as pessoas reagem, como as pessoas recebem a palavra, o que acontece quando as pessoas recebem o evangelho. Jesus vai falar sobre o solo rochoso, lá em Marcos 4,16. Ali vai dizer que as pessoas recebem a palavra com alegria, mas não tem raiz. Antes, sendo pouca duração, chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, se escandalizam, desanimam. São pessoas que ouviram a mensagem do evangelho, mas não têm profundidade em si mesmo. Não compreenderam o está escrito. Quando vem a perseguição, luta, simplesmente abandona o evangelho. O evangelho deixou de ser interessante para elas. Irmãos e irmãs que me ouvem nessa manhã, cuidado com a falsa mensagem do evangelho. Sabe, irmãos, as lutas, as dificuldades que nós passamos por ser cristãos, as perseguições não devem enfraquecer a nossa fé. Não podemos permitir que as lutas que nós passamos no dia a dia, de todas as ordens, coloquem dúvidas em nossa mente. Pelo contrário, irmãos, as lutas e perseguições que nós estamos passando por sermos fiéis a Cristo, elas devem confirmar a veracidade da nossa confiança. Elas devem confirmar a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo que a gente leu aqui, porque bem sabeis que para isso vocês foram designados. Sabe, irmãos, uma mensagem do evangelho que promete um caminho tranquilo, sem problemas, conforto, irmão, não é mensagem do evangelho. Lembre-se o que a gente leu em João 16. Jesus prometeu: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós vamos ter paz, não é nas condições do mundo, mas é em Cristo. Nele nós vamos ter paz, porque no mundo nós teremos aflições. Sabe quantas pessoas me ouvem nessa manhã que dizem estar decepcionadas com a igreja, decepcionadas com Deus, porque vai dizer que Deus prometeu coisa para elas e Deus não cumpriu. Deus prometeu que o marido ia voltar, Deus prometeu que o filho ia sair das drogas e não saiu, Deus prometeu o emprego e não teve, e você está decepcionada com Deus. Irmãos, irmã que me ouve nesse dia,
Se você está decepcionado com alguma coisa que Deus falou que ia te dar e não deu, a verdade é o seguinte, você está crendo em coisa que Deus nunca prometeu. Sabe, você está crendo em algo que Deus nunca prometeu. O que Deus promete, Ele cumpre. Mas tem muito falso profeta para poder falar para você que Deus falou o que Deus não falou. Vá para o que está escrito para saber o que Deus prometeu. Estão decepcionados porque creram numa mensagem equivocada, que não é bíblica. Não está escrita. Se você está decepcionado com Deus, que Deus não fez algo que você esperou que Ele ia fazer, você esperou errado porque não estava escrito. Devemos crer no que está escrito. Mas tem falso profeta para te prometer tudo. Nós precisamos lembrar e conhecer o está escrito. Nossa fé tem que ser ancorada e fortalecida no está escrito, na Bíblia, naquilo que Deus prometeu. Nós somos o povo do livro, nós somos o povo da Bíblia. Somos peregrinos nesse mundo. Nosso reino não é aqui. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está debaixo da ira de Deus. O príncipe desse mundo não tem nada com Deus. Aqui nós somos perseguidos e passamos lutas e dificuldades. É isso que Jesus prometeu. Devemos nos armar desse pensamento. Somos peregrinos, não somos daqui. No mundo nós vamos ter aflições. Nossa fé, irmãos, precisa ser fortalecida. Precisamos ser exortados. Nossa fé precisa ser aperfeiçoada. Precisamos nos debruçar sobre o livro, sobre a Bíblia. Nós precisamos estar numa igreja onde há um verdadeiro zelo no ensino da palavra, onde há a verdadeira pregação da palavra. Precisamos nos juntar com homens e mulheres de Deus, como diz Isaías 66, que tremem diante da palavra de Deus. Em Isaías 66, verso 1 e 2 diz assim: assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra é estrada dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas. E todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem a quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito que treme diante da minha palavra. Irmãos, nós precisamos estar debaixo. Precisamos estar junto com a igreja, com irmãos, com irmãs, com pastores, com líderes. Pessoas que tremem diante da palavra. Pessoas que têm zelo pela Bíblia, pelo que está escrito. Que ensine o que está escrito. Para que nossa fé seja aperfeiçoada. Mas se você continua aí, debaixo de uma liderança frouxa, um lugar onde a pregação do evangelho, sabe, é a aguinha com açúcar, sabe, sem conteúdo, mas você fica aí, porque está pegado com amizade, está pegado com pessoas, sabe, você não tem zelo pela palavra, você não treme diante da palavra. Quem que Paulo envia para poder fortalecer a fé daqueles irmãos? Não é esses falsos profetas que o povo tem seguido, não é esses pregadores, é um homem de Deus sério. Ele envia Timóteo, porque ele sabia que Timóteo era um homem que tremia diante da palavra de Deus. Ele tremia diante do que está escrito. Ele foi lá para pregar a mensagem do evangelho e fortalecer aqueles irmãos. Precisamos aperfeiçoar a nossa fé, para que a gente não seja presa dos falsos profetas, dos falsos mestres, para que a gente não seja presa do próprio Satanás. Precisamos ter a nossa fé aperfeiçoada. É por isso que em 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, a palavra diz assim. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude. Com a virtude, aumentai conhecimento. Com o conhecimento, domínio próprio. Com o domínio próprio, perseverança. Com a perseverança, piedade. Com a piedade, fraternidade. Com a fraternidade, amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pessoas que estão realmente buscando aperfeiçoar a sua fé, acrescentando essas virtudes que estão aqui em 2 Pedro capítulo 1, verso 5, são pessoas que não vão tropeçar, que não vão cair, não vão ser infrutíferas, não vão ser inativas, elas vão avançar.
Sabe, nós precisamos nos perguntar nesse dia, como está o estado da nossa fé? Por isso o apóstolo Paulo enviou Timóteo para indagar o estado da fé daqueles irmãos. Igreja que me ouve nessa manhã, diante do momento que nós estamos vivendo hoje, diante das circunstâncias que estão ao nosso redor, como está o estado da tua fé? Como está? Talvez você não vai bem e a sua fé não vai bem. Deus, Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Ele não nos abandonou, Ele enviou o Espírito. Aqui está a igreja sendo fortalecida dia após dia. Para quê? Para que nossa fé seja aperfeiçoada. Quando a gente vai para Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim: assim, Ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude em Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogado para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Olha quem cai, são os incautos. São pessoas que não crescem. Deus estabeleceu mestres, Deus estabeleceu pessoas para poder aperfeiçoar o corpo de Cristo, nos fazer crescer. Mas você insiste ainda de ficar debaixo da liderança, onde não há esse zelo de te ensinar, de te ministrar, de fortalecer você. Aí você fica aí como menino. Por que que falsos mestres, falsos igrejas, eles não trabalham forte no ensino da palavra? Por quê? Quer que você seja criança. Como diz o texto, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro. A pessoa sem conhecimento bíblico, sem maturidade, sem aperfeiçoar a fé, ela é como criança, facilmente enganada. Mas Deus, Ele proveu meios para a gente crescer. Mas você não vai crescer se você continua ouvindo o falso mestre. Você não vai crescer se é preguiçoso, é relaxado. Você não vai crescer se você continua suportando o falso ensino. Você não vai crescer. Vai continuar sendo criança, levado de um lado para outro por toda a onda teológica. E pessoa que não cresce não dá fruto, sempre tropeçando, sempre oscilando, sempre sendo enganada. Sempre estão imersos em um mar de dúvida e insegurança. Mas nós precisamos crescer. Como está o estado da sua fé? O apóstolo Paulo estava preocupado com aqueles irmãos lá. Precisamos crescer. Porque o que está vivo, irmão, cresce. O que está ligado a Cristo, cresce. Como diz aqui o texto que a gente leu, em Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. A semente, quando cai em boa terra, dá fruto. Qual o estado da sua fé? Sabe, precisamos ser uma casa edificada sobre a rocha, porque a enchente vai vir. As lutas vêm, dificuldades vêm, tempestades sempre vêm. Nós vamos estar sempre caindo, oscilando. Criamos abalados. Quando nós estamos firmados em Cristo. Como está o estado da sua fé? A verdade é que quando nós olhamos para esse texto que a gente acabou de ler, nós vamos descobrir que aqueles irmãos em Tessalônica eles estavam crescendo a sua fé. O apóstolo Paulo mandou Timóteo para indagar o estado da fé deles. E no verso 6 a gente vai ver que Timóteo trouxe boas notícias a respeito da fé deles e do vosso amor. Ele vai dizer no verso 7, nós fomos consolados acerca de vós pela vossa fé. A fé dos irmãos em Tessalônica estava crescendo, estava avançando, estava aperfeiçoando, estava melhorando dia após dia. Ele estava acrescentando virtude, conhecimento, domínio próprio, amor. Eles estavam ligados à videira, estavam ligados a Cristo, estavam vivos, estavam crescendo. Sabe, Timóteo trouxe boa notícia para Paulo. Paulo, sim, estão sendo perseguidos, estão passando por muitas lutas, mas estão firmados em Cristo, estão crescendo, estão ligados no está escrito. A fé deles estava crescendo, estava aperfeiçoando, porque uma fé viva cresce.
Sabe, vamos ler de novo o que nós precisamos acrescentar à nossa fé. 2 Pedro 1,5 de novo, irmãos. Olha só o que vai dizer, reunindo toda a vossa diligência, seja diligente nisso, dedicado. Associai a vossa fé à virtude, a vossa virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança piedade, com a piedade fraternidade, e com a fraternidade amor. Ele finaliza com amor. E você vai ver que quando Timóteo volta, ele vai falar aqui no verso 6 para Paulo, ele trouxe boa notícia a respeito da fé deles e do vosso amor. Nós vemos que Pedro começa, associai a vossa fé, virtude, e no final ele vai finalizar na palavra amor. Aqui é na resposta de Paulo, a resposta de Timóteo aqui para Paulo é, eles estão sendo aperfeiçoados na fé e no amor. Essa última característica, esse último elemento que tem que aumentar na fé é o amor. E não é à toa que é o último, é o mais importante. Todos os elementos estavam presentes no crescimento daqueles irmãos. Uma fé que cresce, uma fé que está crescendo de maneira sadia. Ela vai ter uma característica marcante nela, o amor. E quando a gente pega essa palavra amor aqui em 2 Pedro, que a gente acabou de ler, no verso de número 7, e quando a gente pega essa palavra amor aqui na carta de Paulo aos Tessalônicos, aqui no verso de número 6, essa palavra amor, ela tem o mesmo significado. Fala de amor fraterno, fala de amor entre irmãos, fala de afeição, fala de boa vontade, fala de benevolência, fala dos banquetes de amor. Eles estavam crescendo muito em amor uns pelos outros. Havia gratidão neles pelo que o apóstolo Paulo fez. Havia gratidão, amor a Deus. Verdadeira, irmão, espiritualidade se manifesta claramente no amor. Nessa relação entre os irmãos. O apóstolo Paulo viu o amor que eles tinham uns pelos outros. O amor a Deus, o amor ao próximo. E ele teve a certeza que tudo estava indo bem. Quando nós olhamos para a igreja de Coríntios, eles tinham uma manifestação externa de muitos dons. E isso poderia fazê-los pensar que eram maduros e espirituais. Mas havia ausência de amor. E porque havia ausência de amor, o apóstolo Paulo vai dizer que eles não eram pessoas maduras. A fé deles não estava bem. E vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, irmãos, eu não pude vos falar como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei de beber foi leite, não alimento sólido, porque vocês não podem receber. E ainda não podeis, porque vocês ainda sois carnais. Visto que campei entre vós todo tipo de inveja, discórdia, por acaso não está sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões desse mundo? Paulo viu que a igreja em Coríntios não ia bem, porque eles não estavam amando uns aos outros. A manifestação que alguém é espiritual é que ela está amando. É por isso que em 1 João 4, 7 vai dizer, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e Deus o conhece. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem está crescendo na fé, está crescendo no amor. O amor por Deus, o amor pelo próximo, o amor pelos perdidos. Não se trata somente de conhecimento intelectual. Tem pessoas que têm a verdade só na mente, mas não têm o poder da verdade. Por isso não amam. Fé intelectual não salva ninguém. É uma fé morta. Verdadeiro crescimento, verdadeiro conhecimento gera amor, amor por Deus. E se há amor por Deus, tem obediência, tem gratidão, tem santidade, gera amor pelo próximo. E se há amor pelo próximo, tem misericórdia, compaixão, socorro, fraternidade. Timóteo observou essas coisas na igreja em Tessalônica. Ele respondeu para Paulo, a fé deles vai bem, mas você que está me ouvindo hoje, como vai a sua fé? Isso não quer dizer que aqueles irmãos eram perfeitos. Porque o texto vai deixar bem claro que o apóstolo Paulo desejava ir lá para poder edificar mais a fé deles. Ele vai dizer lá no verso 10, eu oro dia e noite com o máximo de empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Todos nós, por mais que já crescemos, temos muito para crescer. É como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3,2, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás fico, avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, enquanto nós aguardamos a vinda do Senhor, nós devemos crescer. Devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Devemos aproveitar, remir o tempo, aproveitar as oportunidades. Nós devemos orar uns pelos outros, orar. Sabe, é o que diz Efésios capítulo 5, verso 15. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Como vai o estado da vossa fé? É importante que você responda essa pergunta com sinceridade. Porque se a sua fé vai mal, você tem que aproveitar os meios da graça. Você tem que gastar tempo em oração. Gastar tempo diante do livro, da Bíblia. Se colocar junto a uma igreja onde há zelo pelo ensino da palavra. Buscar a vontade do Senhor. Tirar da tua vida tudo que te atrapalha. Remir o tempo, se dedicar, ser diligente. Deus quer te fazer crescer. Jesus quer te fazer crescer. Você tem que querer crescer. O que está vivo, cresce. Como vai o estado da sua fé em meio às lutas que nós estamos vivendo no dia de hoje? Que o Espírito Santo ele possa te convencer da necessidade de crescimento e aperfeiçoamento para que a gente possa suportar e no meio da luta dar bom testemunho, pregar o Evangelho, avançar. Que Deus possa manifestar em nós o seu poder, de forma que nós possamos amar. As pessoas acham que ser espiritual é ficar falando em línguas, profetizando, com manifestações externas. A igreja de Coríntios fazia tudo isso. E Paulo falou, vocês são pessoas carnais. Nós não vemos esses elementos aqui na igreja de Tessalônica. Mas Paulo diz, esses irmãos são espirituais. Por quê? Porque eles falam língua, profetizam, pulam? Não. Porque eles amam. É uma característica marcante. Amor. Eles suportavam perseguição glorificando a Deus. Amor. Amor a Deus. Amor o que Deus fez em Cristo Jesus. Amor pelo próximo. O Espírito estava na vida daqueles irmãos. O Timóteo trouxe uma boa notícia a respeito daqueles irmãos. Mas será que, se ele viesse te visitar hoje, ele daria a mesma notícia a respeito da tua vida? Que nós possamos indagar isso, ponderar. Que nós possamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e correr a corrida proposta. Avançar para o alvo. Orar. Gastar tempo no livro. Nos juntar a irmãos que tremem diante da palavra. Infelizmente, muitas das igrejas onde há zelo pela palavra, elas estão vazias. E muitas igrejas onde os líderes simplesmente não têm nenhum temor, fazem o que querem. A própria liderança é constituída de uma maneira totalmente antibíblica. Há muitas pessoas seguindo, porque são como crianças, facilmente enganadas. Mas que você possa crescer, para não ser enganado, não tropeçar e não cair. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, obrigado por essa oportunidade, por essa manhã gloriosa. Que teu Santo Espírito, Deus, possa falar conosco e nos confirmar nessa mensagem. Que o Senhor possa nos guiar na tua sabedoria, Pai, e abrir os nossos olhos, para que a gente possa aproveitar os meios da graça que nos são dados todos os dias. Nos ajuda, Senhor. Age em nós com o teu poder. É o que nós te pedimos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.